O que está acontecendo com Dragon Ball a respeito da nova temporada do Super é algo que vai fazer você entender como o ser humano consegue complicar até o que deveria ser impossível de complicar. Era literalmente só continuar a história de onde parou, colocar os mesmos animadores e pronto, já teríamos uma nova temporada que continuasse após o Torneio do Poder. Mas não. Eles transformaram tudo isso numa dor de cabeça absurda para a família do falecido Akira Toriyama, simplesmente para conseguir lançar uma nova temporada do anime que o próprio criou. Para quem não está entendendo nada, neste exato momento está rolando uma disputa absurda no Japão. Depois que Toriyama se foi, essa semana foi a mais intensa de todas em relação a essa situação, já que o suposto representante de Akira Toriyama está forçando as empresas a lançarem filmes de Dragon Ball e continuarem com o anime. Falo suposto porque ainda não sabemos a real ligação do cara com Toriyama, mas suas ideias são interessantes e com um enredo que sem dúvidas vai agradar os fãs que querem um final definitivo para a franquia. Dragon Ball é uma coisa gigantesca, desde os que começaram a acompanhar nos anos 80 até os que começaram já no Super. Para começar, vou contar uma coisa que nunca expliquei antes. Sempre quando trouxe notícias sobre nova temporada de Dragon Ball, nunca expliquei muito bem de onde estava tirando as informações. Acontece que desde muito novo eu acompanho as notícias japonesas como hobby. Existem revistas japonesas que publicam sobre as novidades de Dragon Ball que vão acontecer mais pra frente, e as notícias que focavam na Dragon Ball Room, que é basicamente uma sala que está lá no Japão, onde todas as coisas oficiais são decididas para Dragon Ball, eram sempre acompanhadas de perto. Por exemplo, alguém importante da produção falava alguma coisa que dava a entender que a produção estava acontecendo, ou quando vários animadores do Super postavam sobre voltar com Dragon Ball Super, já dava a entender que ia voltar. Isso se estendeu por um tempo e a gente não sabia exatamente por que estava acontecendo, porque todo mundo falava só que não voltava. E o problema é justamente esse. Vocês vão entender toda a disputa aqui, porque eu nem sabia dessa situação um ano atrás. Por isso que fora do país todo mundo estava confirmando Dragon Ball, só que nunca saiu. Vocês vão ver o tamanho da confusão. Agora que Akira Toriyama se foi, uma pessoa precisava substituí-lo como representante da marca Dragon Ball. Isso já acontecia antes, porque Toriyama nunca foi de aparecer desde os anos 80. Ele sempre foi famoso como mangaka no Japão desde antes de Dragon Ball, com o sucesso de Dr. Slump, o mangá que o fez ficar bastante rico. Ele apareceu apenas em 2 entrevistas e geralmente era representado por outras pessoas. Recentemente, a pessoa que mais o representava era um cara chamado Akio Yoko, mas esse Yoko é bem polêmico, e sabemos que os representantes muitas vezes são pessoas que veem alguém com talento, e já que não tem talento para fazer algo igual, tentam se apropriar das ideias daquela pessoa para tentar lucrar em cima disso. Muito comum no mundo, e por isso vários artistas como Akira Toriyama e outros artistas da música e do cinema precisam tomar cuidado para que não negociem seus talentos com pessoas mal intencionadas. Muitas vezes, essas pessoas só veem o dinheiro e colocam uma pessoa em maus acordos de propósito para beneficiá-las. Sabemos que no mundo, o jogo dos negócios é cruel e imoral, e algumas pessoas acabam cedendo a essa imoralidade, tanto por falta de capacidade como por falta de caráter. O papel de Yoko em Dragon Ball era ser o chefe, ou seja, Akira Toriyama fazia a história, mas há muito tempo Toriyama não faz as histórias com muito afinco. O consenso entre os fãs é que desde a saga Freeza ele já não se dedicava tanto assim, e que o Dragon Ball Daima que lançou recentemente foi o projeto que ele mais se dedicou depois disso. Até todo mundo da produção falou que ele realmente se dedicou bastante. Voltando ao Yoko, como chefe da Dragon Ball Room, a sala que decide tudo de Dragon Ball, e também como editor da V-Jump, uma das principais revistas de anime no Japão, ele acaba exercendo muita influência sobre a franquia. Toriyama ficava mais por conta dos roteiros, e Yoko hoje em dia está fortemente incluído nos filmes e nos jogos de Dragon Ball, que recentemente vem lucrando bastante, principalmente o Dragon Ball Legends. Acontece que recentemente esse cara fez uma coisa polêmica. Ele fundou uma empresa chamada Capsule Corporation Tokyo. Por que ele fez isso? A ideia dele era fazer uma ruptura com a Shueisha, que é a empresa detentora dos direitos autorais de Dragon Ball. Agora vocês vão entender como o ser humano é capaz de complicar as coisas. Lembra que eu falei lá no começo que era só lançar uma nova temporada com os mesmos animadores? E pronto. A Shueisha, empresa detentora dos direitos de Dragon Ball, tem um acordo com a Toei Animation,
que é a empresa responsável pela animação de Dragon Ball. Ou seja, para animar Dragon Ball, precisa da Toei. Não precisa necessariamente, mas esse acordo tem um benefício financeiro para ambos. O problema da Toei é que ela é uma empresa conhecida por pegar vários animes ao mesmo tempo e entregar todos com qualidade questionável. É isso que eles fazem. Estão fazendo One Piece, vários animes ao mesmo tempo, e por isso não conseguem focar em Dragon Ball. Porque focar em Dragon Ball exigiria tempo. Eles precisariam fazer um anime bom, porque entregar Dragon Ball mal feito é desperdiçar muito do potencial da franquia, o anime mais popular de todos os tempos. Então existe esse acordo entre a Toei e a Shueisha, e Yoko estava se revoltando contra a Shueisha e contra a Toei porque Dragon Ball Super em 2018 acabou e nunca mais fizeram, sendo que estava muito popular. O hype de Dragon Ball Super estava incrível, até os próprios mangás de Dragon Ball são muito populares. Poucas pessoas leem no Brasil, mas os mangás de Dragon Ball lucraram mais que os HQs do Batman pelo mundo. Então os quadrinhos de Dragon Ball também têm muito impacto e até hoje lançam. E ele queria transformar os quadrinhos do Toriyama para anime o mais rápido possível. Só que eles ficam travando por isso, porque a Shueisha e a Toei querem ficar com os frutos de Dragon Ball. Mas entre os fãs de anime, o pessoal que acompanha anime sabe, e até a galera que acompanha só os mais populares sabe, que hoje em dia tem muitos estúdios muito melhores que a Toei. Por exemplo, o Studio Bones, Madhouse, a própria Kyoto Animation, que sofreu aquele acidente trágico com incêndio, mas sempre foi uma empresa muito respeitada. E eles insistem em travar. Mas ninguém é santo, pessoal. Se Yoko está querendo isso, é porque ele tem um incentivo. E qual seria o incentivo? Alguns vão dizer que é simplesmente levar Dragon Ball para o mundo, mas quem assistiu, por exemplo, aquele filme do McDonald's, vai se lembrar que o personagem principal viu a fórmula, gostou do modelo de negócio, depois deu um golpe para poder ficar com tudo. Todo mundo que já assistiu o filme considera o protagonista um golpista. Muitas pessoas acreditam que Yoko seja a mesma coisa e os boatos no Japão são de que ele estaria se apropriando das ideias de Toriyama, porque ele não só saiu da Shueisha, onde tinha um cargo muito importante de editor-chefe, como também levou duas pessoas super importantes da Dragon Ball Room. O padrão do golpe usualmente é esse mesmo. A pessoa entra, vai se infiltrando, vai ganhando independência e depois começa a levar consigo aqueles frutos, como as pessoas que tentavam copiar o chocolate do Willy Wonka na Fantástica Fábrica de Chocolate. Mas várias pessoas defendem o contrário, de que ele está bem intencionado, e uma das coisas que reforça isso é que ele tinha a confiança do próprio Akira Toriyama. Mas claro, sabemos que as pessoas também podem ser manipuladoras. Os relatos das pessoas de dentro da Shueisha eram de que a intenção dele era levar os direitos de produção de Dragon Ball, o que para a franquia, para o próprio Dragon Ball e para os fãs de Dragon Ball, provavelmente aceleraria as coisas e seria bom, mas para a família do Toriyama talvez nem tanto. E esse é o ponto. Toriyama se foi, a família pode guardar os direitos, mas agora é um momento de fragilidade. Sabemos como são alguns abutres dos negócios, eles provavelmente estão conscientes de que muitas pessoas vão ver esse momento de fragilidade da família e tentar colocá-los em um mau negócio, fazendo parecer ser uma coisa boa, como maus contratos de futebol e coisas assim. Mas quais seriam os impactos diretos caso Yoko conseguisse levar Dragon Ball para a Capsule Corporation Tóquio? A administração mudaria, os animadores também provavelmente mudariam, porque a Shueisha é ligada à Toei, e a Toei provavelmente, para não desagradar a Shueisha, não fecharia com a Capsule Corporation Tóquio. Afinal, isso também pode impactar One Piece. A Shueisha pode tirar os direitos da animação de One Piece da Toei e, como consequência, eles perderiam a franquia principal que tem atualmente. Como boicote, por isso esse tipo de boicote é muito presente. Saindo da Toei e indo para outro estúdio de animação, poderia ser mais fácil. O último filme de Dragon Ball, por exemplo, foi um experimento, né? Veio em 3D e fez sucesso. Só que foi voltado mais para o público americano. Tinha o título Dragon Ball Super, Super Hero, porque a intenção foi fazer Dragon Ball parecer uma história de super-heróis. E é para isso que Dragon Ball está se encaminhando, principalmente na franquia do Super. Dragon Ball Daima foi lançado em 2024 e terminou recentemente em fevereiro de 2025, e a teoria principal de quem está realmente inserido é de que foi uma forma de recomeçar a franquia para o público novo. Já Dragon Ball Super vai focar no público mais velho, o público adulto, tendo histórias mais sérias e voltando com aquela vibe do Dragon Ball Z que muita gente gostava. Ou seja, para todos os gostos,
e Dragon Ball talvez entrando numa coisa que nem sei exatamente, um gênero de anime mais adulto. Mas entre o Shounen, que é o gênero de Dragon Ball voltado ao público mais jovem, só que com toques de Seinen, ficando assim um anime de fato bom para o público jovem, mas que o público adulto possa não achar infantil. Afinal, Dragon Ball Super tem vários momentos de vergonha alheia que você pensa, como o cara escreveu isso? Vários momentos que você pensa, isso aqui é filler, não é possível. Dragon Ball Super não era pra ter filler, mas isso aqui é um filler. Episódio nada a ver, luta nada a ver. Quem assistiu sabe. Então, se de fato Dragon Ball conseguir uma animação boa, com uma história realmente boa, coisa que Toriyama provavelmente já deixou para o próprio sucessor, existem pessoas responsáveis por continuações que escrevem roteiros com base em ideias de outros roteiristas. Então as ideias do Toriyama, que provavelmente são ideias mesmo, não devem ser roteiros completos, devem ser aproveitadas. O autor simplesmente escreve: a minha história vai para tal rumo. E eles podem aproveitar. Eles pegam esse material e fazem um anime novo ou um mangá novo. No caso do próprio mangá, é o mangá que deve dar final a Dragon Ball Super, já que ele é a continuação direta do Torneio do Poder e a continuação direta com mais do dobro de conteúdo. O Torneio do Poder não é nem metade do conteúdo de Dragon Ball atual. Em outro estúdio, a qualidade provavelmente vai melhorar, não vai vir ruim como na Toei, e pode vir até mais rápido que a própria Toei. Então, caso Yoko de fato seja uma pessoa boa, não seja um pilantra, e as intenções dele de fato sejam melhorar a franquia Dragon Ball, expandi-la e principalmente respeitar a decisão da família do Akira Toriyama, aí sim vamos ter coisas muito melhores. E caso ele perca, vamos ter uma continuação normal da própria Toei adaptando o mangá. Coisa normal que pode acontecer daqui a 1 ano, pode acontecer daqui a 2. Eu acredito que, se ele perder, vamos ter continuação de Dragon Ball Super só em 2026 ou 2027. Afinal, Dragon Ball Daima acabou recentemente em fevereiro de 2025, com seus 20 episódios, então os animadores que estavam focados nesse projeto agora estão livres para outros trabalhos. Com Daima finalizado e tendo sido bem recebido pelos fãs, isso pode acelerar as negociações para a continuação do Super. Tudo o que esperamos é que a continuação dos quadrinhos também seja boa e que sempre possamos acompanhar os quadrinhos. O mangá entrou numa pequena pausa temporária, mas vai voltar.